Lembro-me que estava a conduzir. Ouvia-se o som da faixa mais à esquerda da ponte. A saída de casa não tinha sido tranquila e, naquele instante, surgiu-me este encontro de amigas. Eu a fazer perguntas e a desfazer as minhas dúvidas. A diminuir as inquietações de mãe. Eu a pedir ajuda e a querer partilhar as minhas dores da maternidade. Todos os pais e as mães precisam de uma happy hour. E aqui está ela. A Catarina é a minha amiga com mais seguidores e já nos seguimos há muito tempo e guardamos uma coleção de conversas tão nossas e que têm sido tão importantes em pequenos passos das nossas vidas. Foi a Catarina que me falou pela primeira vez da dor do amor na maternidade. A Karina é a minha amiga mais viajada, o nome dela é Ana Seabra, mas para mim será sempre Karina. Ela tem sido fundamental nas minhas partilhas da maternidade. Acho que as nossas filhas intensificaram a nossa relação e é tão bom ver que gostam de brincar juntas. A Sara. Acho que nunca vai ter a noção da importância que teve na minha carreira profissional. Foi a minha primeira chefe, a minha Madame Sarita. Tem um sorriso e uma força muito maior do que o tamanho dela e foi quem me disse, quando decidiu engravidar, que ia cometer uma loucura. Portanto, vocês estão aqui porque normalmente nós, quando estamos juntas, até falamos mais de nós do que das nossas filhas, não é? E, portanto, o que nem sempre é tão comum assim quando se trata de mães, não é? Quando nos tornamos mães, porque depois eles passam a fazer muito parte, não é? Das nossas vidas. E, portanto, aqui estamos nós para uma happy hour da maternidade. Bem-vindas. E um brinde, bora lá. Todas as happy hours. É isso. Venham muitas. Venham elas. E então, eu vou começar realmente com uma coisa que não me deixou dormir esta noite. É sério? E sim. E, portanto, vamos começar a falar de pipis. Acho que não vou dormir esta noite também. Mas pipis é mais cerveja? Temos aqui sim. Mas isto porquê? Opa, não sei, mas eu não sei, vocês todas têm filhas e, portanto, achei que era o ideal. Sim, são só meninas. São meninas. É verdade. E assim, isto acontece-me pelo menos uma vez por mês, que é, a minha filha passa, eu não durmo, nós não dormimos porque ela passa a noite inteira a espernear, a queixar-se, a gritar, com comichão e com dores no pipi realmente. E então nós passamos a noite inteira a lavar o pipi, volta para a cama, põe pomadinha, estás a perceber? E passamos a noite inteira nisto. Já falámos sobre isto. Pois já! Isto é uma situação a falar. Mas vocês não, mas lá está, e já percebi, também que acho eu, porque depois imaginei esta noite, porque tem acontecido, mas esta noite então às tantas, vou para a internet, não é? Porque aquilo é um desespero, não foi? Pelos vistos vocês, tu tens 3 e tudo e não te aconteceu. E já percebi que é comum. Aconteceu. E é um desespero, porque não consegues dormir. E ela está, então a Alice não se queixa muito, é tranquila. E está ali, imagina, a espernear e diz, mãe, não, dói, não sei o quê, coitadinha, e depois tem comichão, e depois só alivia a água, portanto, tu levantas-te, vais tipo, vida, vai chuveiro, vai não sei o quê, vai toalhinha molhadinha, vai creme, mas nada passa, e tu estás a noite inteira, eu pelo menos, e inclusive esta noite, tipo, às 4 da manhã, o Vítor foi à farmácia, porque tu tinhas-me falado... Tinhas de desparasitá-la. Mas eles disseram que não. Exatamente. Mas ainda não desparasitaste? Não. Quando tu desparasitares a Alice, isto acabou. Eu tenho que desparasitar a minha filha. É que já tiveste a conversa, já te disse. E foi por isso que ele foi, porque isto aconteceu comigo. Eu achava que a miúda estava com uma infecção urinária, qualquer coisa... não sei. Sim. Eu fiz análise, fui à internet... E na internet, que é aquele sítio sábio, não é? Sábio, encontras tudo, mas uma das informações era isto. E eu fui à farmácia e comprei um desparasitante, aquilo faz-se em 2 vezes, salvo erro, e acabou. Ela tomou algum antibiótico há pouco tempo? Para crianças. Tinha, só porque teve também doente no fim de semana e foi brufeno, mais nada. Mas não tomou antibiótico? Não, porque é que no antibiótico diz como contraindicação que pode ter infecção urinária ou prurido. Então, falando de pipis, e de facto, eu não fui à internet, fui diretamente com o pipi ao hospital. Mas basta me dar atrás também. Está rachada. Mas ela tinha lombrigas.
Pois. Tu achas impensável. Parasita. Mas é assim, mas eu fiz análise. Então, e depois ela fez um desparasitante. Porque as lombrigas à noite, quando está quentinho, descem e vão para o pipi. Ai, meu Deus. Mas a mim é assim, já o pediatra tinha dito e fez análise, não sei o quê, uma data de coisinhas e diz que é normal que ela agora comece a limpar-se sozinha, aquelas coisas. O Vítor foi ao enfermeiro, foi à farmácia agora esta noite e o enfermeiro disse que não porque aquilo é super forte para o fígado e como só tinha sido um dia e não era mais, que não era para fazer. E depois uma médica também, porque como a Alice também tinha estado doente e tínhamos perguntado uma vez e também tinha dito que não. E eu não fiz ainda, mas quer dizer... Mas foi observada? Agora, foi observada? O pipi dela foi observado? O pipi não. Porque aí, sim, quando eles veem, eles descobrem, veem mesmo os peixinhos. Eu nunca vi. Aquilo depois diz que há pessoas que veem depois, efetivamente, os parasitas. Eu nunca vi na Carolina. Mas, efetivamente, a partir desse dia, a minha qualidade de vida mudou, porque esses episódios foi aí uma semana em que, dia sim, dia não, nem era todos os dias, todas as noites, era sempre durante a noite também, exatamente o que tu descreves. E acabou, pronto. Faz a desparasitação e aquilo resolveu. Para mim não foi um drama porque eu fui imediatamente porque pensei que era uma infecção urinária e eu nessas situações eu vou logo a correr e observaram e viram lá os parasitas. É uma medicação que tu tomas, passado um mês tomas mais e pronto, daí eu dizer que não tenho questões com o pipi da minha filha porque resolvi a questão à primeira. Mas era, e ele quando viu logo lá os peixinhos. Para mim a grande surpresa foi que eu, inocente, cheguei à creche onde ela provavelmente apanhou e disse, descobri que a Júlia tem lombriguinhas. Então tenho que ir para casa 3 dias. Ok. Para a próxima vez, não dizes. Ela tem, mas não dizes. Até porque ninguém vê. Exato. Acho eu. Portanto, para não se passar, mas supostamente já alguém passou para ela. Pois. Também poderá ser pela comida, se não estiver bem confeccionado, depois estive a ler. Ou alimentos muito crus, mal lavados sim. também. Mas ela terá apanhado por lá, embora não seja muito vulgar, acho eu, se as mãos forem lavadas. E às vezes dizem para fazer a família toda o desparasitante. Eu também fiz. Eu já fiz isso, mas era quando tinha os gatos. Fazíamos os 5 a desparasitação, se calhar por isso então, é que também nunca apanharam. Pois, exatamente, porque ela já tinha feito. Nós fazíamos 6 em 6 meses todos, então, estás a ver, por causa dos gatos. Se calhar é por isso. Falta, eu tenho, olha, tu não tens gatos. Há aqui uma questão que eu acho que tem muito a ver também com os nossos dias hoje. E noutra vez, há algum tempo, eu estava a ouvir o Fala Com Ela da Radar, que era com o convidado era o Rodrigues de Carvalho. E achei muita piada, porque ele dizia, e muito sorridente, que ainda bem que teve uma infância de crescidos e com adultos, sabes? Muito com adultos. E é uma coisa que eu também, e às vezes faço questão um bocadinho que a Alice esteja no mundo de adultos. E porque eu fui, às tantas, achei que era um tema, porque é uma coisa também que me interessa, e fui pesquisar e não encontro nada sobre isso. O que é que se encontra? De facto, é que é muito importante nós hoje em dia fazermos programas com os nossos filhos. E a verdade é que nós é que estamos a descer, sei lá, ao mundo das crianças e não eles. Não é? Eu acho que estamos numa fase, não sei, é aquilo que eu sinto. Ou seja, eu dou para mim, e ao mesmo tempo que eu tenho esse cuidado, então, não é? Porque imagina, em casa, se for preciso tantas pessoas que eu ouço dizer que lá em casa a televisão é deles, é o Panda. E eu na minha não. A televisão é uma e nós partilhamos e ela, se quiser ver os nossos, pronto, é uma questão. Mas também dou por mim, como já fiz, a marcar coisas para o fim de semana para ir com ela, né? Se calhar queria ver o filme do Woody Allen, mas já estou a ir ver a Elsa. A escolher um programa, escolhes em função por dela. exemplo, e acho que estamos um bocadinho, não sei se sentem isso, nós estamos muito nós a ir atrás... Eu acho que, por acaso, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu acho que é um bocadinho... Depois parei para pensar, não querendo parar pensar, acabei por pensar. Eu, se calhar, vivia, não sei, mais no mundo dos adultos, e se calhar vocês também, porque tínhamos mais tempo com os adultos. Agora, os miúdos passam o tempo quase todo na creche, em atividades, e se calhar, ou porque temos pouco tempo com... Eu projetei assim. Hoje, se calhar, em dia, e vemos toda a gente, o que é que vamos fazer com os miúdos no fim de semana, aquela quase uma obrigação de o que é que vamos fazer com os miúdos no fim de semana, porque passas uma semana inteira sem eles e depois, de alguma forma, não sei se, espero que não seja culpa, nem peso na consciência, que te leva a criar qualquer coisa para agradá-los, sendo que o agradar também, de facto, pode ser eles passarem algum tempo connosco. E
Mas fica a pensar que hoje em dia tanta gente iam neste mercado, há não sei quantas empresas a criarem coisas para crianças, mas será um bocado porque estamos a semana toda sem fazer nada com eles, porque chegamos tarde, saímos cedo e não temos esse tempo, e depois ao fim de semana queremos dedicar o tempo todo que podemos com eles. Eu penso que será assim. Eu, se calhar, passei mais tempo com adultos porque tinha uma mãe que estava mais presente, passava mais tempo com a minha mãe adulta. Não sei se será por aí, mas... Eu acho que pode ser isso e acho que pode ser outra coisa. Pelo menos, e isto, claro, tem a ver sempre com a experiência pessoal de cada um, não é? Eu acho que há quase aqui um gap geracional, que é... Quando eu era miúda, quando eu tinha a idade das minhas filhas, eu acho que tudo em casa era orientado em função dos adultos. Ou seja, aliás, em minha casa era tudo muito orientado em relação às tarefas, ao que era a rotina. É a hora de jantar, é a hora de tomar banho, é a hora... E as crianças andavam um bocadinho ao sabor da corrente, ou seja, eu não me lembro de alguém me perguntar o que é que eu queria jantar, e eu pergunto imensas vezes às minhas filhas, até porque me ajuda a mim a decidir, não é? Para que é que tenho eu que decidir o que é que 5 pessoas vão comer, não é? Ou o pai, não é? Podemos perguntar. E eu acho que, pelo menos na minha altura, enquanto criança, era muito... Nós íamos fazer as coisas que os adultos determinavam para nós fazermos, que normalmente, lá está, até era o que eles iam fazer, não é? Íamos todos para a praia, íamos todos fazer isto, íamos todos, sei lá, a um concerto. Eu lembro-me de ir a concertos com os meus pais. Mas era muito... Os adultos determinavam aquilo para eles. Olha, temos crianças, vão também. Era um bocadinho por aí. E eu acho que agora nós orientamos as coisas em função das crianças. Eu, por exemplo, procuro na minha rotina, às vezes, fazer coisa, a maior parte das vezes, fazer até jantares mais simples, que me levem menos tempo, porque acho que é mais importante estar com elas e ir acompanhando as várias coisas. E porque, de facto, aquele restinho de dia que sobra é mesmo muito curto. Quando reparamos, estamos a ir buscar e a seguir já estamos a deitá-las, não é? E não dá para quase nada. E eu acho que pomos as crianças em primeiro plano. Se exageramos nisso, acho que às vezes exageramos, porque lá está, os últimos 5 filmes que eu fui ver ao cinema, sendo que houve, pá, 10 que eu quis ir ver, foram de animação, foram infantis. Pronto, há filmes que eu quero muito ir ver e acabo por não ver porque não tenho assim tantas oportunidades, não moro perto de um cinema, não tenho assim tantas oportunidades e quando tenho vamos ver os filmes que elas querem ver. Ou vamos a uma estreia de um filme que elas queriam muito ir ver. Acho que sim, que também acontece isso. E a minha questão também é um bocadinho a do... porque lá está, porque eu acho que... E acho que também é importante, mas... Nós orientamos-nos muito para eles e para elas, neste caso, não é? E para elas, e muito para estarem também satisfeitas, que é normal. Sim. E é um bocadinho isso que eu sinto muitas vezes, quando eu digo que faço esta coisa da televisão, não é? De já, olha, agora o pai vai ver, que o pai ainda não viu hoje, e também tem que ver ele um bocadinho a televisão. E ela aceita. Como nós, imagina, ia daqui ao Algarve, sei lá onde, a ouvir a música que os meus pais gostavam. Fosse fado, fosse o que fosse. Exatamente. Era mesmo. Estás a perceber? E essa seca, ou estar a tarde toda nos tios avós, ou não sei o quê, pá, não sei, percebes? E é isso que eu questiono. Não estou a dizer que tenhamos que fazer isto, mas às vezes penso assim, se isto não é importante para perceberem, porque a vida não é só... Não há de ter feito mal nenhum. É isso, não é? Às tantas... É como ter tempo para fazer nada. Eu acho que é várias... Mas depois há aqui uma questão também cultural, para além de geracional. Porque um bocadinho a nossa sociedade, assim, um bocadinho mais dedicada aos filhos, não sei, porque comparas com sociedades do norte da Europa, que nós aqui, por exemplo, é rara a família que escolhe uma viagem um bocadinho mais ousada para um país da América Latina, porque não, a criança não, são pequeninos, não sei o quê. E eles preparam, eles têm o mundo deles e a criança, eles ainda continuam com isso, ou pelo menos falando com amigos lá de cima, que é a criança chega e tem de se ambientar ao mundo que já existe. E aqui é muito ao contrário. Aqui é um bocadinho... Mas, por exemplo, tu estavas a dizer que antigamente nós passávamos... Eu, por exemplo, não acho que passe menos tempo com a minha filha do que os meus pais passavam comigo. Porque os meus pais trabalhavam. Sim. Portanto, chegavam a casa à noite. Sim. E não havia programas feitos em função de mim ou da minha irmã. Quer dizer, nós... integrávamos aquilo que era o suposto, como a Catarina estava a referir, não era tanto isso das horas, não tenho essa ideia, e perguntavam muitas vezes o que é que eu queria jantar, mas, por exemplo, não íamos ao cinema ver desenhos animados. Eu lembro-me que ia no Natal, era um acontecimento. A oferta era diferente. E ao circo com a minha tia, que trabalhava num banco, era no Natal. Tinha bilhetes. Era típico, havia sempre alguém. Era o evento. Eu ia ao circo no Natal uma vez no ano. Era.
E recordo isso com carinho. Quer dizer, hoje em dia nós oferecemos tudo. Sim. É o cinema, é o teatro. Eu tenho muito medo disso. É uma ditadura, é verdade. E quando eu me zango, muitas vezes, eu tenho a mania de falar como se estivesse a falar com uma adulta. Isso eu também. E digo-lhe que ela não valoriza. É ingrata, eu já chamei ingratas às minhas filhas, imagina. Vocês não valorizam. E elas, o que é isso? O que é ingrata? Mas é verdade. Quando estou frustrada... Da melhor forma. Opa, a Catarina, sério. Ingrata. Já é a segunda vez que o teu microfone. Vou pôr ao meu colo. Ok. Então, eras tu que estavas a falar. Faz mal. Sim, mas estavas a falar do ingratas, não é? Nós, era sim, isto de falar. Quando eu digo-lhe muitas vezes que ela não valoriza ter uma... Eu lembro-me perfeitamente de uma vez ela ter feito uma birra quando fomos andar de bicicleta, daquelas birras que parece que o demónio se apodera do corpo delas. Não sei como é que é. Sabem o que é? Quando elas começam, parece que têm espasmos no corpo. Sim, tu ficas assim a olhar, tipo, não é a minha filha, exato. a minha primeira, é tipo assim, eu não conheço, embora. Mas muitas vezes, quando aquilo acalmou, não é? E eu gosto muito de ouvir as teorias do abraço e da parentalidade positiva. Vamos falar sobre isso. Mas não é assim que... eu não fui criada assim, eu defendo muito o afeto, mas eu acho que tem que haver respeito. E acho que quem manda em casa são os pais. Lamento. Não, é verdade. Porque eu lembro-me de ouvir a minha vida toda que enquanto tu vives debaixo deste teto, as regras são estas. E eu não repito estas palavras, mas já há muitas palavras que eu... Mas substituis umas coisas por outras, mas a mensagem... Pronto, a mensagem Mas eu acho que é às vezes esta. tem que ser. Eu também concordo muito, quer dizer, e há outras formas, às vezes não é fácil nós, não é, não dizermos aquilo que os nossos pais não diziam, não é? Que quem manda aqui sou eu e não é aquelas coisas, às vezes aquilo apetece, não é? Não quer dizer que eu já disse, não é? Eu também, eu depois quer penso dizer, na minha depois mãe, penso e eu odiava dizer isso. isso sim, mesmo. eu odiava Por outra, ouvir isso. e há outra questão também que é isso, nós pedimos-lhe muita opinião, ou seja, não é que os nossos pais não nos tivessem em conta como pessoas, mas nós temos muito mais essa noção é diferente, que os muito nossos mais filhos, cedo. E com não eles é? muito mais E novinhos, conversamos, eu acho. aquela coisa de, eu converso como se fosse o adulto. Nós fazemos isso, portanto é normal que eles não aceitem uma resposta do quem manda aqui sou eu. Pois Porque é. não, porque eu peço-lhe a Não opinião estou habituada, e depois estou-lhe a dizer quem manda aqui sou eu. Portanto, temos que gerir um Não, e às bocadinho as vezes coisas, dizem não é? mesmo, não é discussão, mas numa conversa mais acesa, eu ouço muitas vezes assim, já disseste a tua versão, agora deixa-me eu dizer a minha. E eu tenho que ouvir, não é? Porque eu é que criei esse espaço de conversa e de diálogo, não é? Portanto, eu tenho que ouvir. Que não está errado. Que não está errado, Não, desde percebes, que mas seja tu- regido por aquela... Desde mas que é em uma coisa que último, dá nervos, em último ponto... E é difícil. É porque eu disse que é aquela Sim. coisa. É porque sim. Há coisas que não têm resposta. Pá, sim, e há é verdade. perguntas que eles não têm e que ter às vezes, resposta. eu juro que às vezes dá-me vontade de dizer, é assim porque eu sou tua mãe e eu digo que é assim, mas tu não podes dizer isto, porque estes miúdos já não estão habituados, não estão sequer preparados, porque foram preparados no sentido contrário, de aceitar esta resposta ou aceitar isto. Mas é isso, eu acho que é muito Mas, a sim, geração. mas invariavelmente nós vamos na corrente e fazemos as coisas em função deles, sim. Fazemos, Sim, é. sim. E até que ponto é que... isto é uma coisa que às vezes até se calhar exagera um bocadinho, mas a questão da frustração, eu dizia da seca há bocado, como, imagina, vamos numa viagem, não estou a dizer que eu não lhe dei o iPad, mas eu tento que ela não tenha um iPad numa viagem, tento mesmo, porque tento que ela conte os carros, que haja outro fazer jogo, jogos, estás a perceber, as que se cores, distraia, sei lá, isso muitas mesmo, coisas. e como em casa também, quer dizer, estamos todos, e nós fazemos um bocado essa coisa que eu vos estava a dizer, mesmo do programa, porque só temos uma televisão, não é? E fazemos essa questão, quer dizer, não faz sentido para nós ter outra televisão, nunca fez, portanto, exato. E estamos ali... E seria dividir-vos Claro, também, sim, agora dá duas é isso televisões, mesmo. vai um para um lado, dois para o Isso outro. mesmo. E, portanto, há programas em que fazemos em conjunto, ela gosta de ver, não sei o quê, mas estamos ali a ver. E chega ali a um ponto que nós percebemos, ainda agora, ela já está farta, já anda ali, já vem para o meu colo, já vai pintar, já não sei o quê, mas não interessa. Exato. Oh mãe, não, já está... Eu acho que esta coisa deles Mas o que é que percebem. fazem nessa situação? Ela está farta, Continua a ver o continuas programa a ver, e ela vai fazer ou as vai coisinhas pintar, dela. ou pode vir para o meu colo, ou pode me chatear um bocadinho, que não estou a ver o programa se calhar com tanta atenção Sim, claro. como... Está a perceber? Mas é uma coisa mas que eu não me mudas esforço por um isso. bocadinho para fazer. Mas eu acho que isso vai fazer com que ela respeite também o outro, não só os pais, Sim, as como pessoas os com que primos, vai usar. como a casa dos avós que tem uma televisão e que a televisão não é dela, porque senão o que acontece e o que eu vejo acontecer, eu não dou tablets à minha filha no carro, não dou mesmo, de todo.
Ela que faça o que quiser, porque eu também fiz isto. Exato, mais fácil. E nem tinha ar-condicionado quando ela me disse que tem calor. Exato. E fui a França Nós íamos na A1 com a janela aberta, era uma barulheira desgraçada. E o cabelo liso no fim da viagem. Uma juba. Mas cantávamos músicas, não é? E ela também canta canções e tudo mais, e conversa. E faz perguntas e estamos um bocadinho E às a vezes é muito conversa. chato para nós. Eu acho que dá-nos mais... Mas eu acho que muitas das vezes nós descemos ao mundo deles porque é mais fácil para nós. Os fins de semana, como é que tu resolves com idades diferentes? Olha, a primeira coisa que eu faço, que acho muito importante e deixo aqui o meu conselho a todas as mães deste país e arredores, é os convites que vêm nas mochilas para as festas de anos, vocês roubam e escondem. Não vão. Ou seja, as minhas vão às festas das amigas que de facto são mesmo as melhores amigas, com quem nós damos com os pais. Faço mesmo uma triagem, tenho muita pena das crianças, deviam ter todas o mesmo direito a ter os amiguinhos lá, mas não vão a todas as festas, é impossível, porque senão os meus fins de semana, e depois há festas, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, não, isso não dava, portanto vão a uma festa por mês, se forem, porque lá está, porque eu faço essa triagem. Pronto, é o que acontece. Eu não sei quantas fez anos, nós não fomos à festa. Não vão lembrar por ter visto o convite. Pronto, está resolvido. É assim, a primeira coisa que devem fazer. Não, e depois é isso, é gerir. A sorte é que as mais velhas, como andam as duas na mesma escola, o ciclo acaba por ser muito de amigos, não é? O círculo de amigos delas, as atividades, acaba por ser muito as mesmas. Portanto, aí é só uma, vão as duas, mas acaba por ser a mesma agenda. E a pequenina, basicamente, faço questão que ainda não tenha grande agenda, não é? E o que procuramos, o nosso fim de semana de sonho, é um fim de semana em que pelo menos um dos dias a gente consiga estar em casa só, a fazer nada. Que é muito importante, estar só em casa. No outro dia conseguimos, num domingo à tarde, estar em casa e tivemos a tarde toda na mesa, com jogos, tabuleiro, com legos, e aquilo foi libertador. Assim, a televisão estava desligada, foi um sossego, toda a gente esteve entretida, cada um fazia uma casa, era uma cidade de legos. E aquilo foi maravilhoso. E depois até reparámos, estamos aqui há umas 4 horas. Recorde para a mais nova, não é? Que está meia hora quieta é um pau, não é? Então estar 4 horas a fazer uma coisa foi incrível, pronto. Portanto, o nosso fim de semana de sonho é um dos dias poder estar só em casa. Mas é de sonho? Porque para mim, eu é de sonho porque eu nunca consigo. Normalmente eu estou sozinha com as 3, portanto, os 5 em casa, sem nada marcado, sabes? Sem ter obrigação. Se nos apetecer, vamos até ao centro da vila, vamos ver a praia, vamos ver o mar, costumamos fazer isso com regularidade. Mas o estar em casa sem compromissos, fazer o que quisermos naquele dia. Porque eu acho isso importante, só que ao mesmo tempo eu sei que também sou aquela pessoa que quer sempre estar fora de casa e arranjar coisas para fazer, seja para mim, seja para eles, não é? Aqui estamos a qual é o fim de semana de sonho para ti? Fim de semana, não sei. Vai depender, não. Sozinha, sei lá. Não. Quer dizer, eu poderia ser com umas massagens, assim, dormir. Às vezes brincar, aos que não têm filhos, não é? Às vezes não pode fingir que não tem filhos. E isso, em certos momentos, efetivamente. Eu tenho filhos. É por isso que existem as babysitters. E de vez em quando é necessário, porque quer dizer, antes tu já existias antes dela aparecer, vais continuar a existir. E ela vai qualquer dia sair de casa ou começar a querer sair com os amigos. Cada vez é mais cedo, portanto... E não é só isso, e tu precisas mesmo de te afastar delas para conseguires continuar a estar com elas e a gostar de estar com elas. Precisas muito de carregar, chama-se mesmo carregar a bateria, não há hipótese. Naquilo que vamos dizendo também, aquilo que nós conversamos muito mais com elas, e também já falámos aqui dos nossos pais, e é uma preocupação que eu acho que nós nas nossas conversas muitas vezes temos cada vez mais, que é a nossa conversa vai ter repercussões no futuro, não é? Eu acho que nós estamos sempre a pensar, como tu estavas a dizer, não é? Eu acho que nós, e eles então nem sequer pensavam nisso. E é isso, nós estamos sempre a pensar nisso, é o mais assustador. É que a nossa atitude, eu gritar com ela, vai, não sei o quê, eu dizer-lhe isto, estamos sempre a pensar nisso. Eu não penso muito nisso, no gritar, no não gritar, mas tu estás a moldar uma personalidade, e por cima quando dizem que é ali mais pequenina, que tu estás a definir uma personalidade e aquela pessoa ser ou não ser daquela maneira, isso para mim é um peso grande, que é uma merda. Pois, mas é horrível, porque ainda por cima é sempre a culpa sobre as mães, principalmente. É verdade, e ela ainda é pequenina, porque depois tu começas a ver, eu pelo menos a Carolina muitas vezes questiona-me dias passados sobre uma atitude qualquer que eu tive há não sei quanto tempo.
tu neste dia fizeste não sei o quê. Eu ainda não estou nessa idade acusatória, não. Como é que ela ainda está a pensar nisto, não é? Sim, sim. Mas depois eu penso que eu sou exatamente assim, portanto, está tudo certo. Se tu estás a criar uma pessoa que vai ser frágil, ou que vai ser lutadora, ou que vai ser trabalhadora, ou que vai ser humilde... Pá, mas tu não consegues Pois não, mas é involuntário. Mas pensas, não pensas, transmitir-lhe bases, mas eu acho que nós temos que nos libertar dessa responsabilidade. Eu tento, transmitir está os cá. valores, mas há coisas que vêm Até delas. porque, sim, até porque eu acho que é libertador no meio disto tudo. Eu, por exemplo, eu tenho 3 e olhar para elas e perceber que 3 crianças, quer dizer, educadas no mesmo sítio, pelas mesmas pessoas, ao mesmo tempo, são completamente diferentes umas das outras, não é? Eu não sei como é que vão ser daqui a 10 anos, mas não vão ser iguais nunca na vida, porque sempre foram diferentes, não é? Ao mesmo tempo isto é libertador, porque tu pensas assim, ok, eu faço a minha parte, o melhor que eu sei e que consigo, não é? Na maior parte dos dias, porque há dias que eu acho que conseguia fazer melhor, mas não tenho energia para mais. É verdade. Portanto, fazemos o que podemos, tendo em conta o contexto e o dia em questão, mas há coisas que já nasceram com elas e que as vão condicionar de uma forma ou de outra. E isto, para mim, de início era uma preocupação, porque eu pensava, e agora se, apesar de eu ter feito isto, ela vai fazer... Agora não, para mim é libertador, porque me liberta um bocadinho a minha responsabilidade do género. Eu só tenho que encaminhar o resto, sim, não é? Não, e é um bocadinho por aí. Confiar. É um esforço. Mas é uma coisa que quando é consciente pesa, não é? Eu, pelo menos, muitas vezes aquelas, seja uma atitude minha, seja qualquer coisa que eu vejo nela, estou sempre a pensar um bocadinho naquilo que pode ter. Não é do dia a dia, mas quando paro para pensar, eu ainda não me libertei completamente. Pois, eu também não. Não vivo obcecada com isso e não vivo com o peso de culpa nem nada, mas é assim, bolas, muito daquilo que eu lhe vou passar vai-se transmitir no futuro. Agora, por muito que eu controle as variáveis, ela não vai ser aquilo que os pais, idealmente, pensam dos filhos, seja mais ou menos bons, maus, mas isso também já é subjetivo, mas ainda continuo com algum peso em relação a isso. Eu noto mais isso quando ela, por exemplo, se porta mal. E aí eu penso sempre no que é que eu estou a falhar para ela ainda fazer este género de birras, que já não é suposto fazer com esta idade, ou para ela ter um comportamento egoísta. Ela é filha única, pronto, muitas vezes o comportamento que eu acho pior nela prende-se com egoísmo ou com chamadas de atenção. E então, aí, nesses momentos, eu penso assim, onde é que eu estou a falhar? E quando são comportamentos mesmo maus, eu fico afetada com aquilo. Eu deito-a e vou e começo eu própria a fazer um debriefing sobre o meu próprio comportamento, sobre onde é que eu estou a falhar, porque aí eu acho que se calhar sou eu que não estou a castrar tanto, se calhar eu devia ser mais rígida, se calhar eu estou a ser muito amiga e muito solidária em momentos que devia ser mais rígida com ela e apertar mais com ela e ser mais rigorosa. Hoje em dia as crianças são super valorizadas. Muito, é o que eu acho. Super... Tem um lado bom, não é? Que ainda bem que mudou um bocadinho e que são mais novos e faz sentido. E damos mais atenção, temos outra fazem muito mais com as parte crianças. da nossa sociedade. Mas também depois é o extremo de podermos estar a criar pequeninos monstros. É isso. Sim. A minha questão era um bocadinho essa. O Pequeno Ditador, não é? É do Javier Urra. E ele agora até tem um livro que fala das crianças bonsai, que é espetacular a teoria. Exatamente. Que é dizer, nós estamos tão preocupados em proteger os nossos filhos que não os protegemos, moldamos, toldamos, que ainda é pior, é quase aquelas oliveiras todas cortadinhas que parecem bonsais. Quer dizer, em vez de crescerem como árvores selvagens, com uma pernada para cada lado, nascem e os bonsais são pequeninos, portanto, pequeninos em termos de mentalidade, estamos a castrar, literalmente, as crianças, estamos a toldar o comportamento delas, porque temos este medo de não estarmos a proteger o suficiente e podemos estar a sobreproteger. A proteger demasiado. A proteger em demasia. E essa teoria é muito interessante. Mas se calhar, é o maior desafio da maternidade. Sim, é esse equilíbrio entre o proteger e o... Porque a liberdade é muito bonita, mas também assusta, não é? E então é esse equilíbrio entre o que é fazermos o mínimo para que... Quer dizer... Ou seja, eu deixo a Maria Rita subir à árvore, mas eu estou sempre a olhar para ela para ver se ela cai dali abaixo, qual é o grau, qual é a gravidade da situação, não é? Portanto, e disfarças?
O quê? Desfaz-te essa preocupação. Às Eu vezes acho dou por que mim às a vezes disfarçar. consigo, outras Às vezes vezes dou por não. mim para ela tipo, não sentir que eu estou ali. Mas quer dizer, eu tenho que a É deixar ansiedade. trepar a árvore. Não Sim, faz sentido sim, eu estar sim. com ela e dizer não vais nada trepar a árvore, porque ela vai fazer isso numa altura em que eu não estou. Sim. Portanto, eu deixo-a trepar, mas digo, olha, quando desceres, procura sempre o ramo, lá está. Tenta-me dar ali alguma coisa, mas será que é necessário? A miúda não se vai querer matar. Ela vai cair nesse ramo. Mas se calhar o que eu digo é, eu deixo porque é livre e tenho de aprender e não sei o quê. E depois estou ali quase a aguentar-me para tipo... ai, meu Deus, que ela vai se baldar Sim, ali. vou fazer que isto é Sim, tudo por aí. natural e que ela está a subir e não sei o quê, mas ao mesmo tempo Sim. estou ali a aguentar-me para não ter Mas de ir... eu acho que é capaz de ser dos principais desafios, é perceber, arranjar esse equilíbrio entre o que é proteção e o que é dar liberdade. E eu acho que às vezes não os deixamos sentir frustração em nada. E eu acho que de futuro Eles vão sentir. eles vão ter que sentir inevitavelmente e depois não estão preparados para lidar com isso porque é uma novidade. Se desde cedo nós não os deixamos cair, esfolar os joelhos, trepar a árvore, põe o pé ali e faz assim, Dizer não. lá, eles chovem e descem. Eles, porque a intenção dela também não é magoar-se. Claro, às vezes exatamente. acontece, Às vezes pronto, acontece, pá, foi um exatamente. azar, Isso um braço ao mas é peito. por aí. E a frustração passa também muito por aquilo que começámos também, da questão da viagem em que tem que ir a inventar coisas. É uma seca, mãe, isto é uma seca. É assim, olha... Eu passava um mês inteiro em casa dos meus avós e a única coisa que havia era realmente uma televisão, mas que lá está, estava ligada naquilo que os meus avós gostavam de ver. E que no verão era o quê? A volta a Portugal, em bicicleta. Que é a coisa mais secante que existe ao cimo da terra. Mas o que é que isso fez? Com que eu e a minha irmã inventássemos brincadeiras, pá, inventássemos tudo. Íamos passear de bicicleta, descobrir caminhos. Só me fez foi bem. E a minha avó criatividade guardava as vem daí. caixas das embalagens, as embalagens das coisas vazias, e nós brincávamos aos supermercados, sendo que uma vez era eu a vendedora, outra vez era a cliente, porque éramos só as duas, não havia muito por onde, mas nós estávamos tardes inteiras a brincar com isto, e não em tínhamos vida adulta, tablets e nem computadores, valorizamos e nem jogos, tanto né? essas coisas que em miúdos nós detestávamos. É verdade. Isso mesmo. Bem, está na hora de ir buscar as crianças. Acaba-se aí. Hoje vai o Acaba-se. pai. Mas é o pai, não é? Sim. Quer dizer, Eu ando à procura de um pai. com Não, isso batom, procura antes o namorado. procuras um pai, sim. Não, mas o namorado O namorado que gosta de sim, crianças, exatamente, que eu posso ir exatamente. buscar. Cão. Então, eu tinha-vos pedido para trazer um objeto. Só assim para, como forma de terminar aqui a nossa happy hour, de brindarmos a qualquer coisa. Não sei quem quer mostrar aqui Uma cápsula de café. o patrocínio. Não, olha, posso mostrar só esta parte? Não é? Não, mas pronto, o café, nestes meus 9 anos e qualquer coisa de maternidade, safou-me muitas vezes os dias, não é? Porque depois de um café uma pessoa é outra. Verdade. Até porque eu há sensivelmente 9 anos que não sei o que é uma noite bem dormida. Ou seja, quer dizer, até sei o que é, mas nessas tais escapadelas que eu faço, aí consigo dormir bem, de facto. Mas a maior parte das noites não são muito bem dormidas e o café, confesso que tem sido um bom aliado nesta luta, portanto, e estou a ver que este assim é dos mais fortes, porque os outros não dão resultado. Pronto, então achei por bem trazer a Então, viva cápsula o do café, café. quem inventou Exato. o café. Queres que seja eu? Olha, eu trouxe o que me acompanha, e já falámos um bocadinho disto, que é as novas tecnologias, que tem tanto de mau como de bom, que é essa dependência, essa ajuda para tirá-los, para termos um momento sozinhos, mas depois é tal coisa que é tão bom ter isto, porque eu tenho aqui coisas que a memória, se calhar, para mim ainda me vai guardar, mas não vai guardar para a Júlia, que ela adora ver vídeos que são gravados no momento, porque isto anda junto a mim, e que ela delira a ver quando ela deu os primeiros passos, e que hoje adora ver, mamãe mostra, e que, pronto, é como tudo na vida, e como se resume um bocadinho aqui, é tudo doseado, e esta ferramenta que é tão amaldiçoada em dados momentos, eu também vejo aqui um grande aliado, seja, até para me lembrar tenho que ir buscar a minha filha à creche, porque até um lembrete eu tenho para isso quando estou ocupada com o trabalho, mas que passa também por, tenho aqui memórias fotográficas e visuais tão importantes para lá daquela dependência, que é a ambiguidade deste objeto, e foi aquilo que eu trouxe. Então eu trouxe tipo um achievement que é a caderneta do aluno. Que é uma coisa que eu tenho sempre muitas saudades da minha filha ser pequena
e friso isso muitas vezes, porque eu gosto muito de bebés pequeninos e não sei o quê, mas ela foi um bebê péssimo. Ela chorava a toda a hora, eu nunca vi uma criança assim. Não é? Juro, não, foi horrível. E então eu trouxe a primeira avaliação dela, porque é tipo assim, ela está quase largada no mundo. Já está a ser avaliada. Já está a ser avaliada e é aquela coisa tipo assim, está tudo certo. Exato. Está tudo a correr bem, ela respira, ela está lá, está a fazer o caminho dela e eu quase que começo a ter menos influência na sua dependência, não é? Pronto, já vai à casa de banho, já não me chama, já... Exato. É um sossego. É um sossego, é verdade. Ok, muito bem, muito bem. Então, eu fiquei na dúvida se... Não é na dúvida, quer dizer, se trazia ou não um objeto, mas achei nem que fosse, então, por ser também o primeiro e por serem vocês. Também escolhi, quer dizer, só que o meu objeto, no fundo, é uma música e, portanto, eu só imprimi aqui 2 papelinhos assim, que é do... Isto é o quê? Eu gosto de... Este já está muito amarretado, porque eu ia deitar fora depois de recortar, mas pronto. Mas o que é isto? Isto, às tantas, eu estava a ouvir esta música que eu gosto de ti, que chama o Projeto É Elas, que é da Áurea e da Marisa Liz, é muito recente. E esta música foi através da Alice, que eu conheci, e às vezes, a adormecer, ela pede-me esta música, e portanto pensei que, para além disso, que se não fosse também ela, não é? E esta coisa da maternidade, nós não estaríamos aqui, portanto... E eu gosto de ti, acho que também se adequa muito aqui a nós, porque eu gosto de ti. E, portanto, o meu brinde é ao amor, não é? Sim. Acho que sim, vá, bora. E obrigada, Karina, precisas... Então, vá. Muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a nós.